Fala, minha amiga, aqui é o William Brito dos Plano de Saúde e nesse vídeo eu vou responder mais uma pergunta dos clientes. Então vamos lá. O que é carência no plano de saúde, William? Vamos lá. Contratar um plano de saúde é uma das principais formas de garantir acesso rápido e de qualidade aos serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais. No entanto, muitos consumidores se deparam com um termo que pode causar dúvidas e frustrações, a tal da carência. Esse conceito está diretamente ligado ao tempo que o beneficiário precisa esperar para usufruir de determinados serviços após a contratação do plano. Neste artigo, ou seja, neste vídeo, vamos explicar em detalhes o que é carência em plano de saúde, como ela funciona, quais são os prazos legais, as exceções previstas na legislação. Existe legislação para tudo no mercado de plano de saúde, minha amiga. Você vai aprender comigo. Vamos lá. As exceções previstas na legislação e dicas para escolher um plano que atenda às suas necessidades, respeitando seus direitos como consumidor. Vamos lá. O que significa carência no plano de saúde, William? A carência em um plano de saúde é o período que o beneficiário precisa esperar para ter acesso a determinados serviços após a assinatura do contrato. Na verdade, é após a ativação do contrato. Durante esse tempo, mesmo estando em dia com o pagamento, o usuário ainda não poderá utilizar certos atendimentos, exames ou procedimentos. Trata-se de uma prática legal e regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que busca equilibrar o contrato entre operadores e consumidores, impedindo que pessoas ingressem em um plano apenas para realizar tratamentos de alto custo e, logo em seguida, cancele o contrato. Por que existe a carência? A carência existe como uma forma de proteger a sustentabilidade financeira dos planos de saúde. Sem esse mecanismo, uma pessoa poderia, por exemplo, contratar um plano de saúde já sabendo que vai precisar de uma cirurgia cara em poucos dias. Isso geraria custos muito elevados para a operadora de plano de saúde, podendo comprometer o equilíbrio econômico do serviço e aumentar os valores para todos os outros usuários, aumentando o custo para todos os outros usuários. Com a carência, as operadoras ganham um período mínimo de tempo para equilibrar receitas e despesas, garantindo o funcionamento do sistema de forma mais previsível. Vamos lá, quais são os prazos máximos de carência permitidos por lei? Existe lei para tudo no mercado de plano de saúde. Fala comigo que eu vou te ajudar a entender como é que funciona o mercado de plano de saúde. Vamos lá. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, estabelece os prazos máximos de carência que podem ser exigidos pelas operadoras. Esses prazos são padronizados e não podem ser ultrapassados. Embora o contrato possa prever prazos menores, a depender da negociação entre o cliente e a operadora. Continuando. Veja abaixo os prazos máximos permitidos. Urgência e emergência, 24 horas. Consulta e exame simples. O prazo máximo definido por lei é 30 dias, mas as operadoras elas têm a liberdade de reduzir esse prazo. O que costuma acontecer é que em consultas e exames simples pode liberar em 24 horas após a ativação do contrato. Mas aqui, estou fazendo a leitura da legislação, consultas e exames simples pode ter um prazo máximo de até 30 dias para poder liberar, tá? Vamos continuar. Internações hospitalares, exceto urgência e emergência. Isso aqui é interessante, ó. Qual é o prazo de carência para internações hospitalares? Por lei é 180 dias, dá 6 meses. Mas, por lei, isso aqui não vale para urgência e emergência. William, vamos lá, vamos falar sobre internações hospitalares. William, eu fiz meu plano de saúde, meu plano de saúde ativou. Em quanto tempo eu posso fazer uma cirurgia? Por lei é 180 dias, 6 meses. Mas, se você tiver algum acidente pessoal ou tiver precisando de urgência e emergência, esse prazo pode ser reduzido para 24 horas após a ativação do contrato, entendeu? Se tiver dúvidas, me manda mensagem. Então vamos continuar. Qual o prazo de carência para parto a termo? Normal ou cesariana? Após o período gestacional completo, 300 dias. Parto a termo, né? Gravidez, o parto, ele não tem redução de carência, então é 300 dias, tá? Doenças e lesões pré-existentes, 24 meses. Continuando. O que são doenças e lesões pré-existentes? São aquelas que o beneficiário já sabia que possuía no momento da contratação do plano. Essa informação deve ser declarada no formulário de adesão ao plano de forma honesta. Essa questão da lesão, doenças e lesões pré-existentes, normalmente, isso aqui é definido como lesão, doença ou lesão pré-existente, aquilo que já foi diagnosticado pelo médico. Tem diagnóstico? Então, provavelmente você vai se enquadrar na doença e lesões pré-existentes. William, não tem diagnóstico, nenhum médico me deu diagnóstico de que eu tenho essa doença ou lesão pré-existente. Normalmente, você não vai se encaixar nas doenças e lesões pré-existentes, tá? Vamos continuar. Caso o beneficiário precise de tratamento relacionado a essas doenças durante os primeiros 24 meses,
a operadora pode aplicar o que se chama de cobertura parcial temporária, ou seja, CPT, o que significa que o tratamento dessas condições pode ser limitado nesse período. Vamos continuar. Urgência e emergência, o que está incluído nas 24 horas. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, obriga que após 24 horas da contratação do plano, na verdade é 24 horas após a ativação do contrato, o beneficiário já tem acesso aos serviços de urgência e emergência. Isso inclui acidentes pessoais, complicações no processo gestacional, risco imediato de vida, doenças súbitas que requeram atendimento imediato. No entanto, se a urgência estiver relacionada a uma doença pré-existente, as regras da cobertura parcial temporária ainda podem ser aplicadas, restringindo a cobertura hospitalar por até 24 meses. Certo? Vamos continuar. Posso mudar de plano sem cumprir nova carência? Sim, em alguns casos específicos, é possível mudar de plano de saúde sem precisar cumprir novos prazos de período de carência. Isso acontece por meio da portabilidade de carência, regulamentada pela ANS, a Agência Nacional de Saúde. Entenda, eu estou falando várias vezes aqui nesse vídeo sobre a ANS, a Agência Nacional de Saúde. Você precisa entender, minha amiga, que no mercado de plano de saúde existe legislação para tudo. Só que você, como você é uma cliente, provavelmente você não vai saber da legislação. Fala comigo, me pergunta, me manda mensagem que eu vou te ajudar a entender, tá bom? Vamos continuar. Para ter direito à portabilidade, o beneficiário precisa atender a alguns requisitos. Número 1. Estar em dia com o pagamento das mensalidades. Número 2. Ter cumprido o prazo mínimo de permanência do plano anterior, que normalmente é de 2 anos, ou 3 anos, caso tenham feito portabilidade anteriormente com redução de cobertura. Número 3. Migrar para um plano compatível, ou seja, tenha faixa de preço e cobertura semelhança. Número 4. A operadora deve aceitar a proposta de portabilidade dentro dos prazos e critérios estipulados. A portabilidade é um direito garantido e permite que o consumidor mude de plano e até de operadora sem prejuízo das carências já cumpridas. Certo? Vamos continuar. Existe plano de saúde sem carência? Não é comum, mas alguns operadores podem abrir mão do período de carência, como estratégia de marketing. É preciso entender isso aqui, ó. Geralmente em situações específicas como campanhas promocionais, adesão por meio de convênios empresariais, planos coletivos por adesão, vinculados a sindicatos ou associações, certo? Nestes casos, a isenção de carência deve estar prevista no contrato. É importante ler atentamente todas as cláusulas para garantir que não haverá surpresas futuras. Tá certo? Vamos continuar. O que acontece se eu mentir sobre uma doença pré-existente? Vamos abordar isso aqui nesse vídeo. O formulário de adesão exige uma declaração de saúde. O formulário do contrato, quando você vai assinar o seu contrato, esse contrato ele exige uma declaração de saúde, na qual o consumidor deve informar se possui alguma doença ou condição clínica conhecida. Mentir ou omitir informações pode trazer consequências legais e práticas. Se for constatado, mesmo após a contratação, que o beneficiário sabia da sua condição e não declarou, a operadora pode aplicar cobertura parcial temporária, que é a CPT, mesmo após a contratação. Outra questão. Em casos extremos, rescindir o contrato por má-fé, certo? Continuando. Portanto, a recomendação é ser sempre honesto durante a contratação. A ANS também prevê que, em caso de dúvidas sobre como preencher a declaração de saúde, o consumidor pode solicitar o auxílio de um médico indicado pela operadora, sem custos. Como a carência afeta planos coletivos? Vamos lá, continuando. Os planos coletivos empresariais, geralmente oferecidos por meio de empregadores, podem ter regras diferentes quanto à carência. Se o empregado for incluído no plano até 30 dias após sua admissão, a carência pode ser dispensada. Fora desse prazo, a operadora pode aplicar os prazos previstos na legislação. Em planos coletivos por adesão, que envolvem sindicatos, associações ou entidades de classe, as carências são aplicáveis conforme as regras de contrato, respeitando os limites máximos da ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde. Ela está aqui para poder ajudar o cliente, tá? Então vamos lá, dicas para contratar um plano com segurança. Número 1, leia o contrato com atenção. Preste atenção em especial às cláusulas de carência, cobertura e exclusões. Número 2, peça a tabela de prazos de carência. Isso deve estar disponível para todos os tipos de plano. Número 3, verifique se a cobertura é regional ou nacional. E como isso pode afetar o acesso a serviços em diferentes localidades. Número 4, analise seu perfil de saúde. Pessoas com histórico de doenças ou necessidades frequentes devem considerar planos com menor carência e cobertura mais ampla. Número 5, guarde toda a documentação. Propostas, formulários, comprovantes de pagamento e comunicações devem ser arquivadas. Então vamos lá, continuando. A judicialização de carências. Muitos beneficiários acabam recorrendo à justiça para questionar prazos de carência, especialmente em casos de emergência médica ou tratamentos urgentes. Em várias decisões judiciais, os tribunais entendem que o direito à vida e à saúde deve prevalecer sobre causas contratuais. Olha isso.
especialmente quando há risco de morte ou agravamento de condição clínica. No entanto, cada caso é analisado individualmente, e o ideal é sempre buscar um acordo direto com a operadora, o plano de saúde, ou recorrer à mediação da ANS, Agência Nacional de Saúde, ou do PROCON. O PROCON também ajuda bastante no mercado de plano de saúde, tá? Antes de entrar em ação judicial. Então vamos lá, continuando. Conclusão. Entender o que é carência em plano de saúde é fundamental para fazer uma escolha consciente e evitar frustrações no momento em que se mais precisa de atendimento. A carência é um instrumento legal que protege tanto o consumidor quanto a operadora, mas seu funcionamento deve ser claro, transparente e respeitar os prazos determinados pela ANS, a Agência Nacional de Saúde. Ao contratar um plano, o consumidor deve sempre se informar sobre os prazos de carência, verificar seus direitos e, sempre que possível, comparar diferentes opções no mercado. Em caso de dúvidas ou problemas, vale buscar a orientação junto a órgãos de defesa do consumidor ou à própria ANS. Mais do que uma formalidade contratual, compreender a carência é um passo essencial para garantir o acesso pleno à saúde de forma segura e planejada.